Boa noite, amados. Hoje, dia 20 de outubro de 2022, eu, José Antônio de Souza, cristão, mais uma noite aí da Palavra do Senhor, aí no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 5, que Deus, quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Amar aos outros como a si mesmo, O segundo mandamento que Jesus nos deixou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso devocional de hoje, amados: Deus dá bons dons bondosos. Há épocas em nossa vida em que estamos mais desanimados do que encorajados. É inevitável que todos nós passemos por esse momentos, e muitas vezes é diante de um luto insuperável ou de experiências negativas que isso acontece. Mas Romanos 15:5 nos lembra que há três coisas que Deus dá àqueles que creem em Jesus. A primeira é que Deus dá perseverança. Quando começamos a nos cansar de fazer coisas boas ou viver nossa vida para Deus, muitas vezes é porque estamos vivendo com a motivação errada. A verdadeira motivação vem de viver para Deus, não para nós mesmos. É Deus que nos dá a perseverança por meio do Espírito para que fazer boas escolhas e viver para Ele. A segunda coisa que Deus nos dá é o encorajamento. Em épocas de desânimo, quando nos sentimos decepcionados pelas pessoas, Deus nos dá encorajamento duradouro. Ele nos lembra que somos amados. Ele nos lembra que estamos sendo transformados. Não precisamos lutar por aprovação ou aceitação, porque já somos filhos e filhas de Deus. A terceira coisa que podemos orar para que Deus nos dê é unidade de mente uns para com os outros. Isso significa que consideramos os outros como Jesus os consideraria. Em vez de ver suas falhas ou erros, nós os vemos como pessoas amadas e cuidadas por Deus. Devemos trabalhar pela unidade uns com os outros em vez de divisão. Todas essas três coisas são dignas de passar o tempo em oração pedindo a Deus perseverança, encorajamento e união uns com os outros. Se você está se sentindo cansado e quer desistir, peça a Deus perseverança para continuar fazendo o bem para aqueles ao seu redor. Se você está se sentindo desanimado e deprimido, peça a Deus o encorajamento que somente Ele pode dar. E acima de tudo, peça a Deus o mesmo coração e mente que Jesus que nos unem em unidade ao invés de divisão. A nossa reflexão de hoje, amados: como você pode amar alguém servindo-o? Satisfazer uma necessidade que ele tem, se voluntariar com seu tempo para ajudá-lo, estar lá para alguém que está passando por um momento difícil, entre outras coisas que você pode demonstrar aí, amar alguém servindo-o. A nossa oração de hoje, amados: Deus, obrigado por me amar e servir o seu povo, porque eu quero viver uma vida que honre Yeshua. Por favor, dá-me a mesma atitude mental que você. Ajude-me a amar e servir o seu povo. Dá-me oportunidades todos os dias para expressar o seu amor aos outros. Ajuda-nos a nos esforçar mais para te servir e servir também aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus agradecemos esta oração, ó Pai. Amém. E a nossa imagem de hoje, amados: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros. Essa foi a nossa palavra de hoje, amados. Então pense bem nessa palavra, que o Senhor nos deixou hoje. Que Deus, que dá a paciência e coragem, nos ajude a viver bem uns com os outros, amando, cuidando, fazendo o que possamos fazer. Amém, amados? Fiquem todos com Deus. Uma ótima e abençoada noite de quinta-feira aí para todos. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, de seus familiares, seus filhos, enfim, todos ao seu redor. E lembre-se,
É o segundo mandamento que Jesus deixou. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar aos outros como a si mesmo. Amém, amados? Deixo essa palavra, que Deus abençoe grandemente esta noite, em nome de Jesus, e amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.